do trono de Deus para esse almoço maravilhoso na presença do Senhor. E hoje a gente começa com um assunto novo aí, o Senhor Deus de Israel nos abençoando, derramando cada vez mais e mais da sua glória sobre a nossa vida. Primeiramente eu quero pedir desculpa aí pelo atraso, mas eu tive um imprevisto e acabei atrasando aí uns 12 minutos. Mil perdões, não foi intencionalmente. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Vamos começar aí então falando sobre a vida de... Não, sobre o livro de João. Aguardando o Marcelo entrar, e já entrou Marcelão na área. O dedo no aviãozinho aí, né? Chamar o pessoal para participar com a gente, para que esteja derramando aí do seu poder e da sua glória sobre a vida de cada um de nós, né? E vamos comentar, né? Vamos colocar aí dúvidas, às vezes até o que você pensa, o que você acha, o que você acredita dentro da palavra de Deus para a gente poder estar trabalhando junto, porque não sou só eu que falo da palavra de Deus e derramo, não, eu estou aqui para aprender também, vocês derramam sobre as nossas vidas, não é não, Marcelo? É isso aí. Com certeza. Não tem outra forma de ser, não. Em comunhão e a gente trabalhando junto, né? Exatamente, exatamente. E aí, como estás? Muito cansado? E aí nem é placa de carro mais. Nem é, né? Antes era, mas agora mudaram aí, o Detran mudou. Muito, 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 muito cansado ou extremamente, como é que fala? Revigorado? Não, eu tô tranquilo, na verdade o pé tá doendo, Hum, mas o resto tá de boa. maravilha. O resto tá de boa, com um pouco de sono Marcelo. também, mas vai passar. Entendi. É João? João? João. João. Você começa ou eu começo? Pode começar. Eu tô abrindo aqui a Bíblia ainda. Vixe. Eu nem estudei. Você não estudou, não? Não, nem Falei pra você li. fazer o dever de casa. Vai ficar com estrelinha a menos hoje. Vou anotar Pois aqui, é. menos uma estrelinha. Se trata. Menos uma estrelinha para a Claudinha, porque não estudou. Pronto, beleza. No Nem princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira luz. Não. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. A glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama. Você quer que eu vá até onde?
Até onde tu quiser. Vou até o 18. Tá? Testemunham a respeito dele e exclama: Eu tô no Este é. aviãozinho. Hã? Eu tô no aviãozinho. Tá. Obrigada, linda. Muito obrigada, mãe. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Caraca, essa última palavra aqui eu não tinha marcado, vou marcar ela de vermelhão aqui. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Quer falar alguma coisa? Quero, mas pode falar primeiro. Eu É, quero na dizer verdade, eu tô falando sério, não estudei. Que eu quero horror. dizer do 1 ao 5. Do 1 ao 5 ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente da treva, e as trevas prevaleceram contra ela. Ele está falando que o verbo é a palavra, o verbo é Jesus Cristo. O verbo é a palavra, e no final ele diz, no final aqui que eu li, ele diz assim, ninguém jamais, ele fala assim, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Que é unigênito porque ele era o Filho único, foi quem revelou a graça do Pai. E aí ele diz que o verbo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí eu quero remeter o seguinte, eu vou te pedir licença para fazer um trem que há muito eu não faço. Há muito eu não faço, até parece. Cadê? Onde é que eu estou? Do 1 ao 5, né? O verbo, a palavra. Aí eu quero dizer o seguinte, olha só. Quero dizer o seguinte. O Espírito Santo, Jesus Cristo, tem um livro chamado, de Benny chamado Bom Dia, Espírito, uma alusão, e ele explica de uma forma muito grandiosa como que é a Trindade uma coisa só, e como eles são independentes entre si. Marcelo, tá aí? Jesus Cristo, ele é aquele que é a ação. Então, ele faz acontecer. Oi? O que você fala? Tô. Jesus Cristo é a ação. Ele é quem Você tá aí? faz as coisas. Me ouve? Você está me Agora, ouvindo? agora Não? tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Tá com delay. Tá bom. Então, olha só. Ele diz assim, Jesus Cristo, você ouviu então a parte do Jesus Cristo, Deus dá a ordem, Jesus Cristo é a ação, o Espírito Santo é o poder. É como quando assim, você fala assim, vai ali e acende aquela aí, eu vou até ali e ligo o interruptor. Então eu dei a ordem, sou Deus, acenda a luz. Ele aperta o botão, pô, certo? E aí liga o interruptor. E o de Deus ia, certo? É o que a luz acender. Então ele diz que são três em um só, fazendo a mesma coisa de formas independentes. Olha que Tô. está cortando. Tá cortando. Eu tô ouvindo, mas tá cortando. Tá cortando e tá com delay, sabe?
Eu não tô te É interrompendo, porque não. De nós temos... repente, se parecer que eu tô te interrompendo, é porque você tá falando e na minha, tá, você tá calado. Então, Tá. No princípio, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nada é do que a Trindade junta, usando a... Por que a Trindade? Pelo seguinte, no princípio era Deus, certo? No princípio Deus criou os céus e a terra. Tá aí Deus, certo? Pai, criando os céus e a terra. Ele não foi criado. Ele criou, ele que cria as coisas, certo? A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo estava ali. E aí disse Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Era a palavra. Ele diz assim, haja luz, Espírito Santo, ou Jesus Cristo, e houve luz. Né? Então Deus deu a ordem, Jesus Cristo acendeu o interruptor, e o Espírito Santo, que estava lá, pairando sobre a face das águas, fez com que a energia gerasse luz. Então, é isso que ele está dizendo no princípio de João aqui. É impressionante como do 1 ao 5 ele fala isso. Quer falar alguma coisa do 1 ao 5? Eu posso falar do 6 ao 9, depois do 10 ao 13, na e aí verdade, você assim, fala. por que que é importante a gente estar estudando esse livro, né? Em primeiro lugar, né, durante um período houve uma perseguição contra os cristãos, né? E essa perseguição ela crescia muito, e havia uma apostasia e uma disputa sobre a natureza de Jesus, de quem era Jesus. Uhum. Desculpa, é que eu tô com um pouquinho de falta de ar, que eu tenho bronquite. É, Então havia uma disputa sobre a natureza de Jesus Cristo, né? E aí o que que acontece? O apóstolo João, ele começa registrando o testemunho sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo, Certo. sobre o Evangelho, né? E Uhum. ele começa falando sobre uma coisa que os judeus acreditavam e entendiam sobre quem? Sobre Deus Certo. e sobre a criação. Por quê? Porque eles acreditavam nisso, eles eram fiéis a Jeová. Até Uhum. hoje, os judeus são fiéis a Jeová, né? Então, assim, Certo. ele começa falando sobre o que eles têm conhecimento. E aí ele entra no mistério de quem é Jesus Cristo. Por quê? Por conta da promessa de Jesus. Alguns, como a gente falou lá em Atos, acreditavam na ressurreição, né? E outros não acreditavam na ressurreição. E aí, aqueles que acreditavam na ressurreição do Filho de Deus que viria, né? Iria ressurre, ressurre, eita, meu Deus. Ressuscitar. Que palavra que não quis sair, Senhor. Que iria ressuscitar, Uhum. só não acreditavam que Jesus Cristo era esse homem. Por quê? Porque eles até acreditavam que Jesus poderia ser um profeta, mas não o Filho de Deus. Porque eles acreditavam num rei, o Filho de Deus como um rei, que viria, né, cheio de glória, cheio de poder, cheio de honra e tudo mais. Então, quando João, diferente de todos os apóstolos, diferente de todos os discípulos, ele introduz a palavra sobre Jesus, ele introduz falando sobre o início de tudo, quando que é o tempo em que os judeus acreditavam, que os judeus viviam. Entendeu, Marcelo? Você tá aí? E não só isso, mas também tinha uma situação aí que eles acreditavam que Jesus Cristo viria como
para fazer Como uma rei. revolução. Isso. Isso. Mas para fazer uma Para reinar revolução, na como terra. Deus. Exatamente. E não simplesmente como um carpinteiro. Exatamente. E a Bíblia fala assim, João, na verdade, você sabe que João ele foi discípulo de João Batista, né? Tá lá em João 1, 35 e 40. Ele, na verdade, ele foi discípulo de João Batista. Ele era irmão de Tiago, que eles eram pescadores. Ixi, eu nem te vi sair, que horror. Ele era irmão de Tiago, eles eram pescadores, né? E ele era filho de Zebedeu. Eu não sei se você lembra da história, né? Não me Eu nem te vi viu sair. saindo, não, foi? Não, eu tomei um susto quando eu olhei assim, uai, cadê? Tô falando aqui com o povo. Cadê Marcelo? Não, mas eu tô ouvindo. Eu tava ouvindo. Então, assim, ele é irmão de Tiago, ele é filho de Zebedeu, Uhum, e ele era discípulo de João Batista, né? certo. E você sabia, assim, esse livro ele foi escrito mais ou menos entre é, 60 anos depois de Cristo, né? 60 a 100 anos depois de Cristo. Foi? Não, não sabia, não. Isso. Ele tá aí? Você tá aí? Tô aqui. Hum. Tá estudando agora, é? Aí tá Não, tô curiosa pra... esperando você falar. Não, pode, Não, tô pode esperando falar. você falar. Eu tô arrumando um celular aqui. Pode ir falando aí a respeito do 1 ao 5, o que que você... A do 1 ao 5 eu já falei, né? Já, ele fala sobre o início do ministério de Jesus, Você é né? meio lerdo, né? Ele fala sobre o início do ministério de Jesus. Ele fala sobre é, 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 de que ele já existia, que assim, o povo eles têm uma questão com relação a isso, né? Porque o que que acontece? Ele era quando ele fala no princípio de tudo, né? Ele já estava lá, ele já existia, ele era o verbo, ele era o quê? Ele era a palavra de Deus. E a gente utiliza isso até hoje, né? Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Né? E aí ele já estava lá, ele já estava no princípio, tanto que Jesus chama, né? Jesus não, Deus chama, né? Agora venhamos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando ele está falando isso, ele está falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venham e a gente vai fazer junto, é a Trindade, né? E então João tem isso bem claro. Eu não recusei, não. Me recusou sozinha aí. João tem isso bem claro na cabeça dele de que a Trindade divina já estava lá no início, não era só Deus, né? Depois ele fala sobre houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz e do fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo iluminaria todo o homem. Esse do 6 aí. Ah, não, desculpa, eu passei, né? Você falou que era só até o 5, desculpa. Pode falar. A luz resplandecente. Desculpa, quase que eu te atropelo. Pode falar, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá bom. Agora sim, eu mudei de aparelho. Vamos embora. Olha só. Aí o que que acontece? Quando a gente chega lá do 6 ao 9, quando a gente chega lá do 6 ao 9, eu troquei de aparelho, eu vou ter que reabrir tudo aqui. Eu tô bem pra caramba.
Vou recapitular tudo que você me perguntou. E aí você falou assim: e aí, como é que você tá? Muito cansado? Tá tranquilo hoje? Eu falei o quê? Que você tava bem, só tava com os pés doendo. Eu tô meio mongol, né? Porque eu não consegui fazer nada dar certo até agora nessa live. Mas a partir de agora, Entendi. acordei. Você É. tá bem? É verdade, você tá bem. Retiro o que eu disse, retiro o que eu disse. Eu não estava muito legal, não, mas a partir de agora, entendeu? Eu vou gerar um processo de ficar legal e a gente vai fazer essa bagaça funcionar agora. Em Tá nome de beleza? Jesus, em Então, nome olha de só, vamos Jesus. lá. Do 6 ao 9 tem assim, ó. E houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para te testificar a respeito da luz, para que todos viesse. Ele está falando sobre João Batista, É, né? Ele está falando sobre João Batista. João Batista, que foi um cara que nasceu, que era parente dele, era primo, Cláudia? Era primo de era Jesus? primo dele. E assim, eles tiveram uma comunhão muito grande desde o ventre da mãe, né? É, Quando Maria visita Isabel e elas estão grávidas, aí a Bíblia relata que eles se movem, né? Eles se amam ali já, são amigos verdadeiros já desde o ventre da mãe. exatamente. Antes disso, eu quero dizer o seguinte, que lá em Filipenses 2, de 6 a 8 ele Falta diz de ar, assim: não é sono, é falta de ar. que bom que a falta de ar, quer dizer, não sei se é bom ou se é ruim. Essas faltas de ar hoje em dia tá dando um susto na gente. Não, mas Que sendo em forma de Deus, olha só, a gente está aqui em Filipenses 2, de 6 a 8 ele diz assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se de si, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O que aconteceu? Quando ele nasceu, e aí que você está falando sobre testificar, e João testificar, ele testemunhou. Na verdade, João ele testemunhou a vinda de Jesus Cristo, ele profetizou a vinda de Jesus Cristo desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento ele fez isso. E uhum. aí o que aconteceu nesse processo? A gente precisa entender que Jesus Cristo não veio para cá como homem, ou como Deus, ele se esvaziou dele mesmo e veio como homem, certo? Depois disso que aconteceu, a gente entende que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente consegue entender isso em Gênesis 1, de 1 a 3, eu já li. E aí quando tem Lucas 1, 39 a 44, é justamente isso que você está falando, sabe, Cláudia? Alguns dias mais tarde, Maria foi apressadamente às terras montanhosas da Judéia, à vila onde Zacarias morava, para visitar Isabel. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou do seu ventre. Olha só, estava lá dentro e saltou do seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. Não estava ainda, mas estás a gerar, ainda vai gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. Então, assim, ele já estava testificando a partir daí, João, a partir do ventre da sua mãe, ele já estava testificando, ele já estava sendo testemunha viva, tomado pelo Espírito Santo, da vinda de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Essa era a missão de João. João veio justamente para fazer com que as pessoas ouvissem através dele, que Jesus Cristo viria, certo? Tanto é que aí posso ler a partir do 10, ou você Deixa quer eu só comentar falar uma alguma coisa a coisa. respeito do... E lá em Fale. Hebreus 4:12 fala assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir almas e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Então ele está Jesus falando, Cristo. inclusive, que Jesus Cristo, ele é vivo e eficaz, é mais afiado do que qualquer palavra de dois gumes, e ele penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Para você ter uma ideia, quando Maria fala que João, dentro do ventre de sua mãe, ouve a voz da mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus na terra, porque ela foi mãe de Jesus, ela criou, ela teve, ele podia não ter a genética dela, mas ele era filho dela, entendeu? E aí, quando ela escuta, ela não escuta a voz de Maria, ela escuta a voz da palavra, que é Jesus. E aquilo entra na alma dela, entra no espírito dela, a ponto dela ser cheia do Espírito Santo de Deus, entendeu? Sim. Isso é muito massa, né, velho? Eu gosto muito desse livro. E ele não começa lá pelo início da história de como ele já entra no meio, né? João, ele fala sobre, como você falou, que precisava. Como é que você disse? Ele, É, qual do pai? momento que estava na história e porque ele precisava testificar a vinda de Jesus Cristo e porque ele não começou da história lá do nascimento de Jesus Cristo numa manjedoura, ou então que queriam matá-lo. E ele é o último evangelho, né? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o último evangelho, ele não inicia como os outros, contando a história de Jesus desde o início do seu nascimento. Ele já começa aqui desde o seu batizado, né? É. Ou não? Na verdade, ele começa falando, dando a introdução de que não preciso falar do nascimento, porque na verdade ele já era nascido. Lá atrás. Ele já era a palavra, ele já era o verbo, ele já estava lá em Gênesis, na criação. Ele era a palavra, ele estava lá junto com ele. É isso aí. Olha só, do 10 ao 13, eu fui até o 18, né? Que a gente Sim. leu. Do 10 ao 13, ele fala assim, ó. Para mim, ele veio para os separados. Ele diz aqui, do 10 ao 13, ele diz assim, uma coisa extraordinária. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. É isso que a gente estava falando, ele já estava lá antes. Veio o que era seu e olha só, ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, lhe deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que os que creem o seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Né? Então ele diz assim: ele veio para os separados, ele veio para os escolhidos, ele veio para aquele povo no qual ele ficou 400 anos em silêncio. Ele veio para aquele mesmo povo que a gente estava falando ontem sobre ele em Lamentações e que se afastava de Deus. Jesus Cristo ele veio para este povo. E ele está dizendo aqui, João está dizendo aqui, ele está testificando o seguinte, que este povo pelo qual ele veio negou a ele. E ele disse: eu vim para quem quiser me ouvir. Eu vim para todo mundo. Eu vim não só para esse povo, mas para todo mundo. Certo? Ele diz isso. E quem é que se escolheu? Quando acontece um negócio desse, um processo desse, porque assim, Deus diz assim: muitos serão chamados, Mais poucos escolhidos. poucos serão escolhidos. E quem é que se As escolhe? pessoas, é exatamente isso que eu ia falar. As pessoas acreditam que assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos por Deus. E não é assim, olha só. Muitos são chamados, né? Porque todos foram chamados por Deus, todos foram chamados. E quando ele Exatamente. chamou, ele escolheu. Ele já escolheu. Exatamente. Ele escolheu toda a humanidade. Isso Mas aí. poucos são escolhidos por si próprios. Poucos escolhem a Isso. Deus. E aí, por conta disso, Exatamente. não estão dentro. E não estão dentro por quê? Porque não querem, porque não se escolheram. Exatamente. É. Porque não se incluíram, né? É, Me inclua fora dessa. Eles falaram assim: me inclua fora dessa, Jesus, porque eu não desse tô jeito. afim, não. Aí ele falou É, assim: olha, não queria não, mas se vocês quiserem, não posso fazer nada, né?
Você tem Beleza. livre-arbítrio. Eu vou caçar alguém que queira fazer, né? Simples Uhum. assim. Vamos, Marcelo, 19 a você perguntou se 28. eu estava, naquela hora, se eu estava dispersa. Por quê? Eu vou falar. Porque eu descobri uma Bíblia muito interessante aqui. Hum. Você deve ter ela aí no seu. Ela é a Bíblia Explicada. Uma das Ah, Bíblias do meu não. pai. Essa aí, essa aí é a minha herança, junto com o relógio. Então, quinta-feira eu vou aí eu vou fazer o seguinte, Meu pai eu tá vou muito fazer igual bem o filho, vivo, viu? eu vou fazer que nem o filho pródigo, entendeu? Eu vou deixar o relógio por enquanto, mas essa aí eu vou trazer para mim. Você deveria vir cumprir outras heranças também. Tá bom? Vem aqui, ó. Tá bom, tá bom. Uhum. Conte comigo. Tete a tete aqui. Tá Engraçadinho. bom. Agora, as minhas Bíblias todas tu quer levar, né? Não, só essa. Não. E não é sua, não. Meu pai tá vivo ainda, muito bem vivo, É, segundo o que minha irmã tá falou. dentro da minha casa, junto com meu pai, e ele disse que tudo que tem aqui dentro é meu. Então, sinto muito. Tá bom, Tô brincando. Mas eu eu divido sei. com você, que eu não sou egoísta. Tá bom, você tira a foto e me manda os pedaços. Combinado. Vamos lá. 19 a 28 eu vou ler agora, pode ser? Uhum. Ele diz assim, ó. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou. Ele confessou. João confessou e disse assim: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? E eles disseram, e ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas acontecem em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ponto. É por isso que a gente fala que João, ele antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. Ele conhece a história de João Batista com requinte de detalhes, entendeu? Eu também estou achando que era. Porque quando o próximo subtítulo aqui, estou achando não. O próximo subtítulo aqui é justamente quando ele começa a trazer, Olha, eu a tava pegar brincando, viu, Marcelo? do quê? A respeito da herança, tô brincando. Ô, gente, Cláudia, pelo amor de Deus. Aí o Não, que que depois eu acontece? fiquei assim, será que ele levou a sério? Eu falei, ai meu Deus, peraí, né? Não, fica tranquilo. Olha só. No próximo subtítulo ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre alguns discípulos que seguiam a João Batista e que começaram a seguir a Jesus Cristo, né? Exatamente, Então, exatamente. olha só. No 23, quando ele diz assim, no 23, Isso, quando ele diz só um assim, minutinho, deixa eu te interromper, que isso até explica a respeito que eu não sei se foi em uma das nossas lives que eu falei que eu tive uma confusãozinha na minha cabeça a respeito, ah, e aí eu procurei o pastor Daniel. O pastor Daniel é uma bênção, muito obrigada, pastor Daniel. Procurei o pastor Daniel para me explicar, para me ajudar, que eu ia fazer uma IBF, né, para as crianças, e a gente ia falar sobre os milagres de Jesus. E a gente aprende que o primeiro milagre de Jesus é qual? Transformar a água em transformar vinho. água em vinho. E aí, quando você vê transformar a água em vinho, tem um detalhe nessa história Processo. que fala Hum. que ele foi com os seus
discípulos para a festa de Caná. Uhum. Ele foi com os seus discípulos para a festa de Caná. Só que também tem a parte lá em Mateus, Marcos, Lucas, que falam a respeito da grande pesca, a pesca maravilhosa, que também foi um milagre. E ali ele chamou os seus primeiros discípulos, nesse milagre da pesca maravilhosa. Eles falam assim, meu Deus, mas se ele chamou os primeiros discípulos ali na pesca maravilhosa, como é que as bodas de Caná foi o primeiro milagre dele, se ele já estava com os discípulos? Aí eu fiquei Uhum. naquela, meu coração ali sem entender, sem saber como solucionar. E aí o pastor Daniel me mostra exatamente esse capítulo aí, essa parte que a gente vai ler agora, que fala que, na verdade, ele não chamou esses homens, né? Não eram os primeiros discípulos dele que ele chamou. Na verdade, o que acontece é assim, ele tá passando, né? Ele tá ali fazendo, conversando, falando sobre a palavra de Deus, as pessoas olham para ele e falam assim: "Eu vejo luz em você, eu vejo que você é o filho de Deus. Eu vejo que tem". E aí ele chega e fala assim: "A gente pode te seguir?" Ele fala: Pode me seguir". Uhum. Então, esses foram que estavam com Sim. ele nas Inclusive tem bodas de esse assunto. Caná. Entendeu? Hum. Eram discípulos dele, mas não eram os que ele chamou na pesca maravilhosa. Ah, então. Mas ainda bem que você falou sobre isso, ainda bem que o espírito é o mesmo, porque eu também vou chegar lá nessa parada aí. Olha só, presta atenção. É do 19 ao 28. Ele diz assim: então ele respondeu, 19. É 19? É. O testemunho de João Batista, eu vou até o 28, tá bom? Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para perguntar: quem é você? Não, isso aqui eu já li. Eu tô doido. Hum, Não. Então, olha só. No 23, é isso. 23. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, ele ainda testemunha, certo? Ainda testifica, testemunha e profetiza a vinda de Jesus Cristo. Lembra quando a gente falou sobre os dons dos espíritos, os dons espirituais, que a gente falou sobre o dom de língua, que é edificação para mim mesmo, e o dom de profecia é para edificar o outro, não é isso? E isso. aí o que que acontece? Quando ele pergunta você é o profeta, ele está querendo dizer se você é o profeta e não um profeta, né? Ele diz, não, eu não sou o profeta, que eu não sei se ele está querendo fazer referência de novo a Jesus, porque ele pergunta se ele é o Cristo, entendeu? Mas ele diz: não, eu não sou o profeta, mas João está profetizando, Uhum. certo? Ele está dizendo para a edificação do outro, ele está dizendo assim: Deus está falando por João, e ele está dizendo assim. E como que eu sei disso, que Deus está falando por João? Pelo seguinte, porque João Batista, ele era profeta, certo? E a missão dele era testemunhar e testificar a vinda de Jesus Cristo. Por isso, o encontro de Maria com Isabel foi intenso daquela forma, certo? Porque era o mesmo Espírito conectando com o Espírito e transbordando ali na vida delas duas. E o segundo, para profetizar, anunciar a vinda dele. E aí a gente Posso, reforça posso, isso, posso só a voltar um gente pouquinho? reforça, Quando ele a fala lá gente no. reforça isso no versículo 15. Aí você volta um pouquinho. Quando ele diz assim: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele em que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então, as duas missões dele é profetizar e dizer que Jesus Cristo vem, e a segunda coisa é testificar. O que é testificar? É ser testemunha, entendeu? Da vinda dele. Eu testifico que é este aí. E isso vai acontecer mais lá na frente. Diga. Oi? Não, você já falou. Foi mal. Desculpa. Não, tá tranquilo. Pode falar. Então é isso. Sobre isso é isso que eu tenho para falar. Sobre todo o A gente capítulo? está Já terminou? desalinhado hoje, né?
Não, aí do 29 ao 34 agora. Então tá bom. Eu falei, opa, acabou? Como assim? Não. E quando ele fala assim, ó, Marcelo, então lhe perguntaram, quem és tu? Pois, és tu Elias? E ele diz, não. És tu o profeta? Ele pode estar perguntando também a respeito de. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Maomé. Meu Deus, fugiu o nome dele, que também foi levado aos céus, né? Elias. Elias foi levado aos céus e teve um outro que foi levado também, mas o nome fugiu da minha mente assim, pum. Pum. É. E Então não aí era ele. que ele fala assim que ele Ah, andava com Deus e de repente nunca mais foi visto. Ele também foi levado. E que são os dois que a gente acredita que sejam eles as testemunhas. Enoque, obrigada, Fernanda. Enoque. Obrigada, É isso Fernanda. aí, meu Enoque. irmão. Então É. eu acho, né, que ele está falando de Enoque. Ele está falando assim: és tu, Elias? Não, és tu, Enoque? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Entendeu? E diz o seguinte: arrependei-vos, porque o bicho vai pegar. Exatamente. Né? É isso que eu clamo no deserto. Aí, olha só que massa. Agora aqui é nada mais, nada menos que João verdadeiramente. Aí ele ratifica no 25, 26 e 27. Ele ratifica isso. O que é que ele Reafirma. reforça isso? Ele reforça isso aí. E perguntaram a João: então, por que você batiza se você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Então, ele reforça isso aí e entra já testemunhando, E vou que te é falar mais, o próximo a o 34. ele faz uma coisa que não era de Tá costume, doido né? no tempo aí. 42 minutos que a gente já passou. E ele, Tá ele bom. faz uma coisa que ainda não era feita, né? Ele batizou lá o povo porque Jesus é batizado por ele, né? E depois em Atos você vê o povo sendo batizado ali o tempo todo, como um sinal do quê? Da morte e ressurreição de Cristo. Então, você É, morre para o mundo e renasce para Deus. E ele já isso. está fazendo isso. Exatamente. Exatamente. Ou seja, ele está testificando nada mais, nada menos que a vinda de Jesus Cristo. Extraordinária essa sacada aí, Cláudia. Muito legal. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o cara. É aquele que eu tenho falado, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é filho de Deus. O João já pode morrer aí, porque ele fez exatamente o que ele veio para o Está mundo para fazer. consumado, tempo perfeito. Exatamente, exatamente. Aqui João verdadeiramente acabou de cumprir a sua missão na terra. Ele fez exatamente o que ele veio fazer. Todos Ele, temos só um faltou ele propósito gritar: aqui. cavalo selado chegou, a oportunidade está à porta. Uou, agarra! Exatamente. 0659. Todos na veia. Então, olha só, todos nós temos verdadeiramente uma missão. Nós todos temos um propósito. Nós todos, né, Cláudia? Você falou sobre propósito 3 dias seguidos, 3 lives seguidas.
todos precisamos entender verdadeiramente que nós temos e somos um propósito. Qual é, Cláudio, o propósito mesmo que você falou? Ser Propósito de amor. Deus em nós é o O quê? propósito de Deus é eu ser amor, porque se eu sou a imagem e Exatamente. semelhança de Deus, Deus é amor. Eu preciso ser amor. Então, chegado, presta atenção aí. Quer, quer acabar com essa vida aqui? Faça o seu propósito para você ir para lá. Quer ir lá encontrar com o Pai? Faça o que você precisa fazer aqui. E qual é o propósito, Cláudio? Ser amor. Seja amor. Exatamente. Transborde amor. Quando a gente for isso, a gente está pronto para ir embora. Olha só. João transbordou amor e aí testificou o que ele precisava fazer, testemunhou o que ele João precisava transbordou testemunhar. um amor meio bruto, mas era amor. Viu? Era amor. Porque E aí, o João que era que... tipo o pai mais, né? Não é a mãe, João era o pai. Porque João falava É, assim, ó, tá errado mesmo. Não faz assim é. não. Vou pôr de castigo. E por isso foi o último profeta, olha só. Ele foi o último profeta. E o que é que acontece? Por isso que ele morreu do jeito que ele morreu, né? Porque ele era justamente assim, ele não era político. Ele não era político. Ah, vou fazer política aqui, dizer, ah, não, certo, você tá bem. Não, realmente, sabe, falar bonitinho, bonzinho? Não, tem essa parada não. Porque hoje em dia tem muitos Tem, mas que tem dão muita profetada. profecia também, né? A palavra de Deus diz, através da boca do próprio Jesus Cristo, que nós faríamos coisas maiores que Jesus. Jesus profetizou, Jesus curou, Jesus batizou, Jesus transbordou, e nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós também podemos, se esse for o dom, se esse for como a palavra A de Deus partir diz do lá dom em de Atos, né? revelação, é isso aí. Que profetizariam, né? Aqueles profetizariam pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, existem pessoas que profetizam. Agora, é importante fazer como a gente aprendeu também lá em Atos. A palavra de Deus diz: olhe a palavra, não o profeta. É Entendeu? isso aí. Então, busque na Guarda, palavra de Deus, seja profetizar. como os bereanos, porque às vezes vem, como o nosso amigo ali falou, vem É, profetada e não profecia. E aí, é. se você Às não tá vezes, ligado, ah, vai ficar é. ligado, entendeu? Às vezes também você faz igual aquele carinha que fala assim: ah, eu quero confirmação do Senhor se eu preciso fazer isso ou aquilo. Então faz o seguinte: coloca o algodãozinho, se tiver molhado em volta é porque é para eu fazer. Agora o algodãozinho, se tiver. Aí você faz uns negócios desses, fala: Senhor, se o telefone tocar, aí o telefone toca. É para eu ir. Entendeu? Então cuidado, velho, com essas paradas também, porque assim, você precisa ser bereano, você precisa ter uma comunhão com Deus, você precisa ter. Porque olha só, quando você está buscando o profeta, você leva a profetada. Tá entendendo isso que eu estou falando? Agora, quando você está buscando Deus, quando você está O buscando Deus, Senhor da e você tem uma profecia, intimidade, e você tem uma intimidade com Ele, quando a profecia chega no seu ouvido e bate lá dentro do seu coração, espírito com espírito, você sabe se é profecia ou profetada. Por quê? Por causa da sua comunhão com Deus. Às vezes você não precisa nem de uma profecia, você mesmo começa ali, ó, transbordar, falar com Deus e de repente você escuta uma voz dentro do seu coração, dentro do seu ouvido, um sentimento, uma coisa que Deus já te. Deus fala comigo assim, ele me responde dentro do meu coração e às vezes a gente busca tanto a profetada que a gente leva a profetada, é igual aquela né? história, né? Quando você fala, Senhor, fala comigo. Nunca leio a Bíblia, nunca oro, nunca converso com Deus, nunca me coloco diante dele. Senhor, fala comigo. Aí eu leio a Bíblia, abra a Bíblia, né? Aí vem assim, e, e Judas se enforcou. Aí você vai lá e abre de novo a Bíblia. Não, Senhor, confirma isso aí. Aí abre a Bíblia, o que tem de fazer, faça depressa. Não, cuidado, Então, simbora. Aba a janela que Deus mandou. né? Vai, Deus mandou, aba a janela, aba a janela. Não me segura, não. Não me segura, não. Deus mandou, aba a janela, aba essa janela. Né? É isso aí, olha só. 35 a 51 para a gente fechar, posso correr? Pode. Então tá bom. Ele diz Tem 10 assim, ó. minutos No aí. dia seguinte,
No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: O que é que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, que é Senhor, né? Que é mestre. Mestre. Onde o Senhor mora? Aí Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Quem é Jesus. Simão? Quem é Jesus, Simão? Pedro. Pedrão. É. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Jesus chamou Filipe. Sim, E a verdade. Filipe, e esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam-se os profetas. A quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair coisa boa? E Filipe respondeu: Venha ver. Pois é, Quer porque parar aí? havia essa crença, né, Marcelo, sobre Nazaré, porque Nazaré era que a gente até falou, né? Nazaré era como se fosse assim, um, 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 um lugar pobre, um lugar, não era como se fosse, era um lugar A pobre, era um lugar, favela. é, Era a favela, a periferia, era onde isso, a identidade cultural era de bandido, de assassino, de ladrão, entendeu? E aí ele diz assim, mas então sai coisa boa desse lugar aí, porque é quando a gente, por exemplo, eu moro aqui em Ceilondres aqui, entendeu? E aqui tem uma visão de que aqui é um lugar que tem muito bandido, que tem muito tráfico de droga, que tem isso, que tem aquilo. Mas aí ele pergunta, e sai por acaso coisa boa desse lugar? Por quê? Porque ele está confundido com a identidade cultural do lugar. Né? Então, uhum, assim, se todos que estão lá, se o lugar não presta, todos que sairão dali não prestam. Entendeu? E aí, o que eu acho mais massa é que Felipe responde assim: vem ver. Você vai ver que tem uma coisa. E quem é que era de exatamente. Nazaré? Jesus? Oh, tá vendo? Será que sai coisa boa de Nazaré? Então você que está aí, verdadeiramente se achando que você que a sua identidade cultural manda em você. Essa é a parte mais importante dentro desse processo aqui até agora para mim. Quer dizer, tem várias É, partes importantes. Eu amo o livro de João, mas assim, nesse trecho, certo? Nesse trecho aqui, até o 46, que Natanael pergunta isso, para mim é a coisa mais importante porque às vezes a gente assume a nossa identidade cultural. A gente diz que o Brasil não presta, que o Brasil é corrupto, que rouba mais faz, que todo mundo estaciona em lugar proibido, então eu vou fazer, que o negócio é ser criativo e levar vantagem e hum, realizar o nosso jeitinho brasileiro e que a gente é assim. Mas é muito importante a gente entender que Jesus Cristo era desse lugar. E ele não não se assumiu a contaminou identidade cultural, com, porque a gente, com as pessoas daquele lugar, né? porque a gente precisa entender que nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta, ele é um bairro, uma extensão, um braço dos céus. Nós Sim, somos representantes do céu na terra e a nossa identidade cultural é do reino, não é daqui.
E a gente não pode se contaminar. Jesus Cristo, ele se esvaziou para mostrar para a gente justamente que... E ele se esvaziou e foi lá para Nazaré. Entendeu? Ele era de lá e justamente por causa disso. Você acha que é à toa? Não, é porque tinha que ser de lá, ué. Não. É porque Deus queria mostrar isso, que sai coisa boa de Nazaré. Sim, Certo? com Então certeza. você que está aí do outro lado, que é de Nazaré, seja coisa boa, porque você não é de Nazaré, você é representante do reino, transbordando as coisas do reino em Nazaré. É isso que você é. Não é isso, Cláudia? Exatamente. Agora, só para ratificar uma coisa, Marcelo, né? O que que acontece? Quando a gente fala sobre, para ficar claro, né? Para não parecer Aham. que você retificou algo que eu falei. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala sobre as bodas de Caná, que é já no capítulo 2, né? Ah, sim, Que é entendi. quando ele fala sobre o primeiro milagre de Jesus, é depois das bodas de Caná, lá, que aí a gente vai estudar amanhã, que ele está indo, quando você fala aqui, lá no, que você leu aqui, ó. E levou Jesus, olhando Jesus para ele, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Felipe e disse, segue-me. Ora, Felipe e Betsaida, cidade de André e Pedro. E Felipe encontrou, aí ele vai falando sobre Natanael. Mas você pode ver Aham. que ele ainda não foi para onde? Não, 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 não. É. Sim, eu concordo. Ele ainda não foi. Concordo com Não, é você. só para. Eu sei que você concorda. Eu estou falando assim, para ficar claro, para não parecer que realmente existe essa confusão, entendeu? Uhum. E aí ele não foi ainda para. Ele está indo para Galileia, ele para em Caná da Galileia, e Uhum. depois, como a gente vai estudar amanhã, ele sai de Caná da Galileia, e aí no caminho ele passa pelos outros discípulos, e aí ele chama esses discípulos e faz o Ó. milagre da pesca maravilhosa, entendeu? E eles são discípulos que vão virar apóstolos. Mas você lembra de Filipe? Esse Filipe não é o mesmo Filipe que depois se tornou apóstolo e que ele estava indo para um lugar, depois foi Sim, para o outro e sim, encontrou com o eunuco? sim, Então, olha sim, só, discípulo quer dizer aluno, é aquele que sim. aprende, é o Até aprendiz. aqueles que não A- foram chamados por Jesus eram discípulos Uau! dele. Tanto que a palavra de Deus fala que ele tinha os 12 que estavam próximos, mas ele tinha mais 150 e poucos discípulos. Uau, Então uau, não é isso eram aí. só os É isso 12, aí. entendeu? Não, É isso é isso aí. bem É isso claro, aí. né? E De aí o repente, apóstolo eu nada não sei mais é quantos do que estavam aquele. seguindo eles, eu não sei, mas de É isso repente aí. quando ele É isso chegou aí. lá para chamar Tiago, para chamar no bar que fez o milagre lá da pesca maravilhosa, de repente quando ele chegou lá já tinha uns 40 com ele, entendeu? Eu não sei É isso quantos aí. tinham, É isso aí. porque É os aprendizes. quando ele fala de discípulo, Jesus está falando sobre os seus discípulos, ele está falando sobre os 12, mas ele não está desprezando os 150 e pouco que também Que estavam com estavam ele, de ali. maneira alguma. Exatamente. Porque aí eles são apóstolos. Os 12 eram apóstolos, aquele que é mandado em uma missão, certo? Eles eram mandados em uma missão para falar sobre as boas novas. E Filipe vai virar apóstolo depois, não é isso? E Então, olha como Deus faz. De Nazaré pode sair algo bom. E aí a gente falou, Filipe não responde. Ele simplesmente diz: venha e vamos ver. Veja como sai algo bom. E aí ele apresenta Jesus Cristo, né? Cara, é muito top esse texto. É é isso aí. aquilo que a gente. Era essa a diferença que eu queria deixar para também. Eu Sim, falei, eu concordo, e é importante clarificar em relação a isso, é, porque essa é a diferença entre discípulo, que é aquele aprendiz, e apóstolo, aquele que tem uma missão. E todos nós somos apóstolos hoje, porque nós temos a missão de transbordar o amor de Deus na vida das outras pessoas, né? Nós aí primeiro somos discípulos, a gente tem como porque nós 30 minutos. aprendemos, somos aprendizes. Oi? Temos 30 minutos. Segundos? Segundos. Tá fechando. Então vamos despedir.
Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado da tua palavra e obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez testifica em nosso coração que nós somos Aleluia. filhos do Senhor e não qualquer coisa no mundo.